Bom dia, pessoal. Queria dizer que eu fiquei muito satisfeito com o resultado inicial da proposta aqui do nosso canal. As pessoas estão gostando, elogiando, e a intenção realmente é poder estar ajudando vocês aí a aprender a criar GUP, né? Bom, eu vou falar agora dos tipos de criação, de cruzamento que a gente tem, que a gente faz, tá? Basicamente, existem três tipos de cruzamento. Cruzamento fechado, que a gente chama de inbreeding, cruzamento de linha, que é o line breeding, e o cruzamento aberto, que é o autocrossing. Isso é para todo tipo de criação, não é só com a GUP não, tá? Quando é que você vai utilizar determinado tipo de... Eu vou dar exemplos e vou explicar como que funciona cada um, tá certo? Bom, o inbreeding seria basicamente o cruzamento de indivíduos com proximidade genética, ou seja, pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã. Esse é um processo de inbreeding, né? O criador deve colocar na cabeça que cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem do inbreeding, ou linha fechada, é que você pode fixar determinadas características que aparecem em um grupo. Vamos supor, um grupo de uma cria, por exemplo. Nasceu no seu aquário lá um tanto de filhote, cresceu. Aí nasce um peixe diferente, uma mutação. Como é que eu vou segurar essa mutação? Isso é muito comum, tá? Aí você pega... Eu faço o seguinte, quando aparece uma mutação, eu observo aquilo ali, uma dorsal diferente, uma cor diferente, um gene que não tinha. Eu separo o macho, normalmente a gente vê isso nos machos, né? Eu separo o macho e tento escolher 3 irmãs ou 4, mas dentro da característica desse macho. Eu ponho para cruzar e é incrível, porque basicamente na próxima geração você já tem aí muitos indivíduos com a característica que você queria, né? Exatamente pela proximidade genética. Bom, a vantagem é essa, você consegue fixar uma mutação mais facilmente, ou seja, é o único jeito de você fixar uma mutação que aparece, é você fazendo um inbreeding. Em compensação, você fecha demais. Automaticamente você já cai no problema da consanguinidade que nós falamos ontem. E esse é o grande problema de toda a criação, né? Tanto de GUP, quanto de beta, quanto de cachorro. O inbreeding, ele melhora determinadas características, mas você cai dentro do processo da consanguinidade, e isso, de certa forma, exige do criador uma preocupação maior nessa linha de querer sair dessa consanguinidade. Por isso que eu falei 3 ou 4 fêmeas. Porque você cruzando esse indivíduo mutante com as irmãs, você vai ter aí, apesar de serem irmãos, mas você vai ter vários indivíduos de mães diferentes. Então você vai ter uma forma de estar fechando a característica. E mais para frente você pode voltar esses indivíduos na linha original lá de trás, de onde veio a mutação. Quer dizer, aí a linha lá de trás, de onde veio a mutação, você já tem ela já mais aberta, que é o próximo tipo de cruzamento que eu vou explicar, que chama-se line breeding, né? O line breed, ou cruzamento em linha, é quando você pega indivíduos parentes, mas não com essa proximidade genética. Você pega, por exemplo, primos, você pega primos distantes basicamente, outro tipo de line breeding, basicamente são primos, porque hoje são tudo primo, GUP é tudo primo. É difícil você não ter hoje um GUP que não seja parente, né? Nessa determinada linha. A gente vê exemplos aí no mundo inteiro. Vou citar aqui um exemplo, o próprio Moscou, que é um peixe aí que todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas que gostam de linhagens cores sólidas adoram Moscous. Os Moscous, eles têm uma origem comum, todos eles. Então,
rapidamente você entra na consanguinidade. As linhas americanas então nem se fala, as linhas green, blue, purple. Os americanos têm, assim, eles têm uma especialidade de colocar os peixes assim no tamanho muito bom, as cores excelentes, mas isso tudo processo de linha ou line breeding. E os peixes, assim, rapidamente vão ficando com problemas de fertilidade, problemas genéticos, né? A gente que adquire esses peixes, a gente sabe a dificuldade que é. E o criador sempre tem na mão uma peça que a gente chama de chave aqui. E essa chave ele quebra a consanguinidade, né? Bom, o line breeding é um cruzamento que você pega, por exemplo, a geração anterior com o filho de outra geração, tio com sobrinho, primo, aliás, tio, sobrinho, primo. E qual é a característica assim do line breeding que a gente coloca assim como positiva e negativa? Positiva do line breeding é que você consegue manter sua linhagem por mais tempo. Você entra num processo de consanguinidade mais suave, mais lentamente, mas assim, a tendência é futuramente você, se não abrir, ter o mesmo problema da consanguinidade, né? E a desvantagem é que, assim, se você não tiver linhas boas, não adianta, você pega um indivíduo de uma determinada linha. Um exemplo aqui, eu tenho um Moscou aqui de uma linha A, que a gente chama aí um Moscou preto. Aí eu tenho a outra linha, a linha B de Moscou preto. Estou levando as duas linhas separadas. De repente eu vou... Se essa linha tiver com defeito de cor, você quando fizer isso aqui, você vai sujar tudo. Então você tem que ter as linhas com qualidade, né? Os americanos eles costumam muito fazer esse cruzamento de linha utilizando uma linha de cor e uma linha de tamanho. Essa linha 1 ele separa os peixes voltados para a cor. E essa linha 2 ele separa os peixes voltados para tamanho. Não se preocupa muito com a cor. Aí, em determinado ponto, ele pega o indivíduo de cada linha, cruza e tenta fazer o peixe híbrido em comum. O peixe com cor e o peixe com tamanho. Isso dá certo. Eu já fiz, dá certo. Porém, o ideal é você ter uma compatibilidade tão grande que consegue tanto a cor quanto o tamanho. Isso aí com o tempo você vai adquirindo isso aí à medida que você vai fazendo esses cruzamentos, né? O outcrossing, que a gente chama cruzamento aberto, eu falo aqui nas palavras, é você pegar um boi e cruzar com um urubu. Eu já fui muito criticado por causa disso, tá? As pessoas que não entendem, as pessoas que vinham na minha estufa, ficavam aqui meia hora, olhavam meus cruzamentos, falavam, esse cara cruza tudo, esse cara aí não entende nada. Bom, eu está todo mundo quebrando a cara, né? Porque o pessoal está vendo que o outcrossing é a coisa mais natural que existe. Os americanos falam que o outcrossing é uma roleta russa. Você acerta um tiro em 20. Eu não penso dessa forma, tá? Eu vejo o outcrossing como uma saída maravilhosa assim, para você que quer quebrar a consanguinidade. Só que você tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter o olho bom. Você tem que saber identificar determinada característica noutra linha que vai te beneficiar, ou então determinado peixe recessivo que você vai utilizar, joga nessa linha, suja na primeira geração, mas na segunda geração você já consegue peixes bons, vamos dizer assim. Vou dar um exemplo de outcross que eu fiz. Eu quando ganhei do Frank Chang, meu amigo, um casal de Moscow Black, primeiro Moscow Black no Brasil em 2007, os peixinhos, era isso aqui, ó. A ponta do meu dedo. Eram peixes pequenos, cores boas, mas assim, eram minúsculos. Uma consanguinidade muito alta, os peixes eram irmãos há várias gerações. Então eu trouxe esse casal aqui para casa e eu trouxe esse casal para cá e por sorte não perdi, né? E eu fui fazendo cruzamentos. Comecei cruzando Moscou com tudo quanto é tipo de linha que eu tinha. Eu tinha Moscou de outras cores, cruzei Moscou com outros Moscous, com Moscou preto, cruzei Moscou com 11 tipos diferentes, tá? Ia levando os resultados, assim, eu coloquei bastante aquário para isso aí, porque era a minha paixão na época, eu consegui um Moscou grande, um Moscou preto, de qualidade, né? E fui conseguindo, assim, aos duros passos, assim, um melhoramento disso aí.
voltando na cor, voltando nas características originais, pegando determinados peixes assim, já cruzando, abrindo. Cruzei Moscou com Snake, cruzei Moscou com Mosaico, cruzei Moscou com tudo quanto é coisa que você pode pensar, eu cruzei Moscou. Só não cruzei com vermelho, tá certo? Eu vou ensinar depois assim esse macete das cores. Porque a partir do momento que você coloca o vermelho, você não tira ele nunca mais, tá? Então assim, a gente vê erros crassos em colegas aí que se dizem bons criadores e jogam vermelho, por exemplo, no amarelo. Nunca mais sai vermelho. Moscou, nunca mais sai vermelho. Vermelho você usa só com vermelho. Tá certo? Isso eu estou falando do meu ponto de vista, é o que eu faço aqui em casa, na minha estufa. Então, esses Moscou pretos, eles foram adquirindo características diferentes, porque eu fui cruzando ele com peixes de tamanho, com peixes compatíveis. E em 2010, quando nós fizemos o Mundial aqui em Belo Horizonte, eu tive a visita aqui de alguns criadores estrangeiros, eles ficaram encantados com os Moscous pretos nossos. Segundo nosso amigo Luke, falecido amigo, ele nunca tinha visto num planeta Moscous daquele tamanho, daquela cor. Tanto é que eles levaram bastante coisa para lá, para os Estados Unidos, né? Então, isso aí, o outcrossing, ele exige de você um feeling para saber o que você vai cruzar, né? Isso não existe em literatura nenhuma, gente. Não adianta você procurar, não vai achar. Você querer saber com qual peixe que você vai cruzar. Você sabe qual é a minha regra? Eu estudo muito e eu vejo assim como que foi a evolução do guppy, né? A gente vê que o guppy ele partiu de um selvagem, depois ele foram adquirindo aquelas caudas inferiores, dupla cauda, spear tail, dupla espada, espada inferior. Aí começou a vir os véus, né? E finalmente os deltas, né? Nos anos 60 começou a vir os deltas. E as linhagens que tinham na época eram linhagens que a gente conhece hoje como snakeskin, é a linhagem que a gente conhece hoje como mosaico, é a linhagem que a gente conhece hoje como 3/4 preto. Então tá aí a dica, né? São os bisavós de todos, tá? Então quando você quiser determinado cruzamento para melhorar uma linhagem, pelo menos eu faço isso. Eu pego na história quais são os peixes que trazem assim uma certa consanguinidade. Por exemplo, Moscou preto, eu cruzei 3/4 preto. Resultado, demorou. Não foi de cara não, demorou 3, 4 gerações. É uma outra coisa que eu quero falar para vocês. Não fica achando que vocês vão tirar o resultado na F1 não. F1, não sei se todo mundo sabe, é a primeira geração de filhotes do casal. Muitas vezes eu consigo resultado na F5, F6. Então, é por isso que a criação de peixes a gente fala, bem sucedida no Oriente, porque os orientais, diferentemente de nós, eles têm paciência. O brasileiro quer tudo para ontem, não é assim. O animal não é assim. Às vezes o processo de seleção genética é um processo que demora. É um processo que assim, leva paciência, tempo, você tem que estar selecionando. Às vezes na primeira geração não sai nada, a segunda não sai nada, a terceira não sai nada, mas você já conseguiu o tamanho que você quer, determinada característica, lá na quarta geração já aparece o que você está querendo. E detalhe, muitas vezes você vai querer pega o urubu com boi, cruza achando que vai sair o jacaré na quarta e sai um avestruz. Demais isso aí, assim, acontece demais, porque os genes do guppy, a gente tem o gene, são todos poligênicos, né? Quem não sabe o que é poligenia, vai olhar aí no Google o que é poligenia. Então os genes são poligênicos, a gente tem os genes dominantes, os genes recessivos e tem os genes também, que são genes, esqueci o nome, mas são genes que estão escondidos, eles não são nem dominantes nem recessivos. Então quando você cruza boi com urubu, muitas vezes não sai a combinação dos genes, vamos supor, 5 genes de determinada característica, eles não se combinam, aí sai uma outra coisa. Aí é que está, assim, a gente fala a cachaça da coisa, né? Porque, assim, o guppy ele tem muito gene escondido que, assim, as pessoas nem descobriram ainda. E só vão descobrir cruzando, né? Mas, assim, eu acho que o processo de cruzamento de outcrossing é uma etapa além, assim, da pessoa que está começando. A pessoa que está começando ela tem que aprender primeiro a fazer o beabá, que é pelo menos manter a sua linhagem, tá? Que é o processo do line breed, né? Aprender a enxergar, né?
Por isso a importância das exposições, porque as exposições, elas têm, os clubes, eles têm, assim, uma regra de tamanho, de cor, de proporção, determinado tipo de peixe, um delta, por exemplo, a característica do delta, a abertura de cauda, tamanho do corpo, tamanho da cauda, isso tudo vocês têm que aprender. Todos vocês têm que ser juiz de peixe, porque vocês vão estar olhando seus peixes, você tem que saber qual que é o melhor, né? Você tem que separar basicamente cor, tamanho e proporção da cauda, do corpo e da dorsal. Hoje já tem até peitoral, né? Os asiáticos já estão com a peitoral aí já dos peixinhos já voando, né? Então, bom, eu não vou estender muito, a gente tem muitos dias aí para conversar. Eu falei que eu ia falar de filtragem, mas aí amanhã a gente já vai ter a reunião do CCG aqui, hoje é sexta-feira, se não me engano é dia 23 de... Aliás, estou perdido, dia de hoje, não sei. Hoje é sexta-feira e amanhã nós temos uma reunião lá na casa do nosso amigo Gilmar. Eu pretendo também filmar um pouco dessa reunião, da discussão, para vocês verem a importância que é o Grupo Unido, o grupo fechado, os criadores todos integrados aí. Nosso grupo aqui de Minas Gerais é um grupo muito forte. A gente tem professores da faculdade, a gente tem biólogos, a gente tem veterinários, tem os penetra, né, tipo eu, sim, engenheiro, tem contador, tem advogado, tem médico. Então, assim, é um grupo bem aberto, mas assim, é um grupo muito forte, porque as pessoas sabem, cada um sabe muito. Então aqui a discussão, quem já participou da reunião sabe disso. A gente não esconde informação, como eu não escondo para vocês. Nunca escondi informação para ninguém. O negócio é a dificuldade que a gente tem do tempo, do dia a dia nosso, mas eu nunca quis esconder nada, nunca. Se a intenção fosse essa, eu não tinha criado o clube, né? Não tinha colocado as informações todas que eu aprendi na internet. E eu tenho pessoalmente eu acredito na lei do retorno, tá? Quando você está ensinando, você automaticamente recebe também de volta. Então eu quero, assim, uma coisa que eu faço bem, que é criar grupos, ensinar vocês aí o máximo possível, não se perderem e se animarem cada vez mais, tá certo? Só mais uma coisa, nós teremos um show agora em março, em Rio Claro. O banner está aí nas páginas de GUP no Brasil, espero vocês lá presentes, vocês vão acompanhar, poder ver os GUPs de qualidade, como é que é o processo de julgamento, que é muito interessante. Né? Teremos também em Minas, aqui em Belo Horizonte, em junho, uma mega exposição. Tá? Uma mega exposição. Nós estamos querendo fazer uma exposição com quase 1000 aquários, aberto para 10 tipos de peixes. Beta, guppy, quinguio, espada, plati, molinésia, killifish, disco, bandeira. Tá faltando, mas são 10 tipos de peixes diferentes que a gente vai... O CCG hoje é uma confederação que abrange isso aí tudo. A gente vai atrair o aquarismo para dentro do clube e atrair você também para dentro do clube, porque você vai ver que o clube tá aí para ajudar você, não tá aí para outra função. Ninguém tá aqui para ficar brincando de clubinho, não. A gente está aqui para melhorar mesmo o nível genético de conhecimento das pessoas, para que elas passem a não ter mais insucesso e desistirem da criação, né, de peixes ou mesmo hobby, o que seja. Né? E como disse a vocês, eu estou aqui à disposição, qualquer coisa, manda um e-mail, queria que você fizesse um vídeo disso, se tiver aí dentro do meu conhecimento, se não tiver eu chamo alguém para ajudar e a gente vai tocando a bola aí, porque eu quero ver você excelente criador, tá certo? Agora não deixe seu ego subir não, tá? A gente tá aqui, todo mundo igual. Ninguém é melhor que ninguém não. Eu falo isso aqui em Belo Horizonte. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós somos todos iguais. Por mais iniciante que seja, tem sempre alguma coisa para ensinar. Então, assim, vamos evitar briga, vamos evitar discussão, vamos ser todo mundo amigo. E ninguém está aqui para disputar com ninguém, não. Eu não vivo disso. Eu tenho aqui a minha estufa, vendo os peixes, mas isso aí mal paga o custo, né? Isso aqui eu faço com prazer, esse é o meu prazer. A partir do momento que o hobby perde o prazer, você para. Então, assim, vamos fazer disso uma coisa prazerosa, uma coisa amistosa, uma coisa agradável, um ambiente saudável, um ambiente de amizade. Vamos parar com as briguinhas, com as intriguinhas, isso aí não faz parte, tá? A gente quer crescer e não é por aí.
Beleza? Então, um abraço para você.